Fala pessoal, tudo bem com vocês? Praxedes mais uma vez aqui no canal Horse Coach, tentando ensinar um pouquinho e aprendendo um montão a cada dia que passa com vocês, tá ok? No vídeo de hoje eu queria falar sobre flexionamento de cavalo. Eu notei em algumas postagens que eu fiz anteriormente que as dúvidas das pessoas ainda com relação a flexionamento de cavalo é muito grande, tá ok? Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês flexionamentos que você usa no dia a dia, que é preciso, ou seja, o básico, tá certo? Ou mais que o básico, é aquilo que você precisa fazer com o seu cavalo para você ter um cavalo engajadinho, para você ter um cavalo aí na sua mão e, consequentemente, você conseguir treinar esse cavalo de uma maneira mais adequada, tá certo? Sem precisar, durante o seu treinamento, machucar o seu cavalo. Bom, como eu sei que quem está vendo esse canal, quem está me assistindo nesse momento é realmente um amante do cavalo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aí embaixo, clica nesse sininho que está aí, tá certo? Que é para vocês não perder nenhuma notificação do YouTube. E pessoal, dê like, espero que os likes venham todos assim, mas se quiser dar assim, fica a seu critério, não tem problema, tá certo? Eu estou mostrando apenas a minha maneira de treinar cavalo, e como já tem muito tempo que eu faço isso, há quase 40 anos, gente, tá certo? Há quase 40 anos que eu mexo com cavalos, e as pessoas dizem que afeto e o conhecimento a gente tem que dar, tá certo? A gente tem que doar bastante. É isso que eu estou fazendo nesse momento. E de antemão eu já peço desculpas a vocês, porque eu não tenho, pessoal, eu não tenho ainda o material adequado para fazer essas filmagens. Eu faço de um celular, tá certo? Mas Papai do Céu me ajudou, eu já pedi esse material, tá chegando aí. Hoje mesmo eu vou fazer uma filmagem, mostrar para vocês na prática esses flexionamentos, e eu não tenho um lugar adequado. Eu também vou pedir o lugar, era um lugar que eu treinava cavalo antes, tá certo? E a gente não conseguiu um trator para passar nem nada, mas eu vou tentar mostrar para vocês os principais flexionamentos que você tem que fazer seu cavalo, que você tem que fazer com seu cavalo aí na sua doma, no seu treinamento, principalmente para a vaquejada, tá ok? Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês na prática aqui, tá certo? E mais tarde, gente, eu vou gravar um vídeo para vocês, passo a passo, tá certo? Mostrando como você inicia seu cavalo com cada flexionamento, tá certo? Com cada flexionamento daquele. Eu fiz, para você ver o tanto que é importante o flexionamento do cavalo, que eu fiz um curso há um tempo atrás com um norte-americano chamado de Mr. Clay Jones, tá certo? O cara é campeão mundial aí de apartação, se eu não me engano, e o cara, ele flexionava cavalo até na transversal, podemos dizer assim. Ele puxava a cabeça do cavalo para cá, puxava para cá, ou seja, o cavalo ficava bem flexionadinho na mão dele, tá certo? Não sou eu que estou dizendo, gente, são os grandes treinadores, tá certo? São os grandes estudiosos. Flexione seu cavalo, tire essa dúvida da sua cabeça. E cavalo de vaquejada não precisa ser muito bem flexionado, do contrário, ele precisa ser muito bem flexionado, tá ok? Vamos lá? Os flexionamentos necessários para que você tenha um cavalo na sua mão, tá certo? Para que você tenha um cavalo bem flexionado para colocar ele aí, começar o treinamento para qualquer esporte, e principalmente na vaquejada, que é o nosso foco, tá certo? Eu vou mostrar para vocês os movimentos de flexionamento básicos, certo? Que você tem que ter, é essencial. Se você tiver esses flexionamentos que eu vou te mostrar agora, se você tiver todos, seu cavalo estiver exercendo esse flexionamento de maneira correta, com certeza você vai ter um cavalo aí que não vai dar muito trabalho na hora de você dar um ajuste, corrigir ele nos boi, ou mesmo colocar ele nos boi. Tá certo? Vamos ver? Pode cortar aí. Bom, os primeiros movimentos que eu vou mostrar sobre flexionamento do seu cavalo, o
o flexionamento de pescoço. Observem que esse cavalo já está com o arreio, que ele vai correr boi, ou seja, já passou pelo processo de bridão. E quando a gente diz que um potro está nesse estágio aqui, tá certo? Então ele está no ponto de você começar a trabalhar ele nos bois, tá certo? O que é o movimento? O que é o flexionamento de pescoço? É o cavalo flexionar o pescoço para um lado ou para o outro com o mínimo de força possível, o mínimo de ação possível. Observem que eu puxo a cabeça desse potro para cá, tá certo? Ela vem. Observe também que eu puxo para o outro lado, do mesmo jeito, um simples toque. Observe que eu estou apenas com um dedo na rédea, ó, um dedinho na rédea, tá certo? Ele vem, tá certo? E agora eu vou mostrar esse mesmo exercício em movimento. Ó. Observaram que ele se movimenta, o pescoço dele bem flexionado para um lado e bem flexionado para o outro. O próximo movimento, o próximo flexionamento é o flexionamento de costela, tá certo? Onde o cavalo vai fazer um arco para um lado ou para o outro, ou seja, cedendo da pressão da sua perna, ou perna esquerda ou perna direita. Este movimento de flexionamento de costela facilita na hora de você encostar o seu cavalo na porteira, facilita na hora de você desenvolver calcense dos seus animais, encostar no boi para um lado ou para o outro, tá certo? Tanto esse movimento como o movimento de ladeio, tá certo? Mas eu prefiro o movimento, eu prefiro o flexionamento de costela, tá certo? Vamos lá? Ok? Eu empurro meu animal para um lado, a costela ele cede, empurro para o outro com a outra perna ele cede, tá certo? Eu mostrei o flexionamento de pescoço, o de costela, e agora eu vou mostrar um movimento, um flexionamento que é chamado de flexionamento de garupa, ou seja, onde o seu cavalo vai parar um pouco os anteriores e ele vai ter que girar mais nos posteriores, tá certo? Isso para você ter um cavalo na sua mão, dizer que o seu cavalo está bem flexionado, você precisa desse movimento, tá certo? Você precisa desse flexionamento. Vamos lá? Perceberam que eu coloco a minha perna aqui atrás e ele roda a garupa, tanto para um lado como para o outro. Esse é o chamado flexionamento de garupa. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês um movimento que esse é crucial, tá certo? Esse é essencial que você desenvolva, que você treine o seu cavalo até ele criar o hábito de fazer esse movimento de forma correta. Por quê? Esse movimento que eu vou fazer agora, esse flexionamento, que eu chamo ele de flexionamento de garupa invertida, tá certo? Onde eu vou puxar a cabeça do meu cavalo para cá e ele vai jogar a garupa para o mesmo lado que ele estiver, diferente do flexionamento de garupa, onde eu puxo o cavalo para cá e empurro a garupa dele para lá. Nesse movimento, o cavalo vai movimentar a garupa para dentro do arco. Se você conseguir fazer isso, você tem realmente um cavalo bem flexionado, ok? Vamos ver na prática como isso funciona.
E um dos movimentos que esse é para você fechar com chave de ouro, tá certo? Os flexionamentos do seu cavalo chama-se flexionamento de nuca. É onde o cavalo tem que ceder a nuca. Por quê? Porque a gente diz que o cavalo está na sua mão, quando o cavalo está bem flexionado de nuca. Isso facilita muito na hora da parada, para fazer o seu cavalo fazer esse engajamento aqui, puxar a cabeça na hora da parada, na hora do esbarro, tá certo? Observem esse potro, como ele é bem flexionado, assim, ó, um leve toque, tá certo? E ele baixa, ou seja, ele me dá a boca, ele cede a nuca. Mas eu vou mostrar para vocês que esse movimento de ceder a nuca, tá certo? De flexionamento de nuca, ele também vale quando você estiver galopando ou correndo seu cavalo, tá certo? Você vai juntar, pedir para o seu cavalo ceder a nuca, ele vai ceder, vai galopar, fazer o que quiser fazer, o que você quiser fazer com a nuca cedida, ou seja, com a boca cedida. Bom, se você conseguir fazer isso com o seu cavalo, aí fechou. Eu vou falar com um pouquinho de pressa, que eu tenho que fazer esse vídeo e já vai estar começando a cair água aqui. Eu vou colocar esse cavalo para galopar e eu vou ceder a cabeça dele, ou seja, vou puxar o freio e segurar o freio aqui, e esse cavalo vai continuar a galopar. E na hora que eu pedir para ele parar, ele vai parar. Ou seja, se você conseguir isso com o seu animal, parabéns, tá ok? Vamos lá, rapidinho. Ele continua galopando, ele está na minha mão, mas está galopando, tá ok? Vou pedir para o meu cavalo parar. Não sei se deu para entender, porque a gente está correndo de uma chuva aqui, mas todo o tempo eu estava correndo com o meu cavalo flexionado, com o freio na minha mão, tá certo? E eu pedi para parar, sentei na sela, dei um leve toquezinho na rédea e meu cavalo parou. Se você conseguir esse tipo de flexionamento de nuca, você conseguir trabalhar com o seu cavalo flexionado, com essa pressão aí, fazer ainda os movimentos que eu acabei de fazer, viu? Mais uma vez, parabéns. Agora deixa eu mostrar aqui uma coisa para você. Como sempre, gente, olha, esse cavalo ele tá com freio, né, corrente, ó, corrente muito folgada, tudo bem folgadozinho, tá ok?